A paz. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo ao canal da Oportunidade. Aqui que eu vos falo é a serva do Senhor, onde o Senhor Deus colocou uma palavra para o dia de hoje e da graça do Eterno seja com a vossa vida, com a vida de cada um de vocês que estão aí. Que Jesus Cristo possa alcançar em cada coração a mensagem do dia de hoje. Já faz um coração para Jesus Cristo, toca aí no sininho, em todas. Se inscreve no canal, compartilha, seja evangelista do Senhor, porque a gente está aqui para fazer a nossa parte. E a minha parte, hoje, a palavra do Espírito Santo possa ecoar sobre a minha boca, seja a boca do Senhor sobre a minha boca. Assim é você, quando compartilhar esta mensagem, vai estar dando lugar que o Espírito Santo possa atuar e levar para outras vidas. Amém? Graças a Deus, pega a tua espada, estou com as minhas aqui e já digo que essa espada é a palavra de Deus. Já estou com as minhas todas aqui, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Pegou as suas? Glória a Deus. Então vamos para o texto de hoje, que Deus quando fala, Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás em sua palavra. Tem palavra de Deus para a sua vida hoje. Tem palavra, sim, porque este canal não fala somente das boas-aventuranças, sim, que Jesus diz, terás aflições, mas quem está comigo não perecerá, não, porque vai estar diante da luz, a luz pode estar hoje com você adentrando agora e dissipando as trevas, porque o dia tem 12 horas, diz o Senhor Jesus Cristo em João, aleluia, capítulo 11, versículo 9. E quem anda sobre esta luz do dia não atropeça em pedras. Amém? Graças a Deus, vamos ministrar a palavra de hoje, deixar que o Espírito Santo possa falar em meu e em teu coração. Porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e eficaz. E ela não volta vazia. Amém? Faz um coração para Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Mestre, o Rabone. Aleluias. Capítulo 13. De Lucas. E do versículo a partir do 1º. Glória a Deus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu, vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros, pois terem sofrido dessa maneira? Eu te digo que não. Mas se não se arrependeres, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre elas a torre de Siloé, sobre elas, pessoas, eram mais culpados do que todos os outros, habitantes de Jerusalém? Eu te digo que não. Mas se não arrependeres de tudo os que vos têm bem, perecerão. Mas se não se arrependeres de que tudo, vocês também perecerão. Significa que não se arrependerem também de tudo, vocês também perecerão. A palavra do Senhor Jesus hoje veio com uma força que para alguns é muito forte. Ou pensa que Jesus falou do amor de Deus e não falou de arrependimento, de castigo, a demonstração de ensinamentos para colocar diante da seara do bem, porque ele veio para isso, do reino dos céus, trazer aqui na terra, para que o apogeu da vida dele lá na cruz, esse apogeu aqui naquele momento, o triunfo se cumpriu, que aquele momento triunfal é para dizer, perdeu Satanás. Tenta rodear essa vida, mas essa vida não pertence mais a você, porque esta vida hoje declarou, hoje, se você chegou aqui pela primeira vez e não conhece Jesus Cristo e não tem ele como seu único Rei Salvador, Deus hoje está vindo hoje para te dar essa oportunidade. E por isso é importante, homens e mulheres de Deus que recebam essa mensagem, compartilha, faz um coração e entrega para outra vida. Porque essa outra vida talvez nunca ouviu falar de Jesus. E se ouviu falar, o inferno tentou fazer embaraço para que possa não ter essa oportunidade de hoje ouvir essa palavra. Porque Jesus foi uma palavra muito forte. E somente por ele é salvo. Somente por Jesus Cristo terá salvação. Somente através dele e com ele, por ele, é que ele invoca para entregar ao Pai. E aí nós temos uma filiação, temos um Pai. Este Pai é Deus. Quando eu e você declaramos que Jesus é o único Rei das nossas vidas, amém? Aquele que é imbatível, tremendo e anda em cima do mar.
É Ele mesmo que te leva para caminhar sobre as águas e dizer: eu conduzo você para os novos caminhos. Os caminhos que eu tenho para ti é caminho de paz, não é caminho de guerra. Este caminho de guerra você deixou para trás. Então invoca o Espírito Santo para que não entre na carne, para que possa invocar e dizer assim: eu sou nova criatura, e de criatura passei a ser filha e filho do reino dos céus, que é o Pai Todo-Poderoso. Esse texto em Lucas faz com que a gente pense assim: meu Deus, que coisa é essa? Se aqueles que estavam passando por algum perecimento, aqui está narrando o fato de que aqui na Galileia, aqui ó, eu amo porque parece que introduzo no texto, eu estou lá, porque aqui na Galileia, no texto se refere, era um palco, um território bem fermentado, bem eclodente dos zelotes, dos revolucionários. Oi, tá um tempo diferente de hoje? Quantas pessoas tá cheio de causas, cheio de bandeiras para somente disseminar o ódio? Oi, não tá diferente lá no passado. Tinha esse grupo chamado de zelotes. E como Deus é tão maravilhoso. Jesus conosco ali na terra, sendo Deus 100% na terra e 100% homem. Ele chamou para um dos seus discípulos, um desses zelotes. Diz que é um homem que tem um zelo em excesso por Deus. E aqueles zelotes estavam ali entrando em contato contra aquela política, aquele sistema de pagar os impostos, porque pagando aqueles impostos a Pilatos, ao Estado, ao governo, eles estavam fazendo uma afronta contra Deus, contrariando Deus. Esse era o pensamento dos zelotes. E aí eles chamavam pessoas para que possam se alistar nesse movimento. E quantos movimentos tem desse nos dias de hoje, disfarçados de leis? Só para disseminar o ódio, para dizer que tem separações. Hoje não tem separações. Somos um só. Deus fez as criaturas iguais. E Ele ainda colocou algo melhor. Ele colocou sobre essas pessoas, as criaturas que ainda não conhecem Jesus, não se arrependeu para vir para o seu reino, a condição de um homem e de uma mulher quando Deus semeou. Após o pecado adâmico, e agora vai ter que trabalhar para o seu suor do seu rosto, e mulher, você agora vai sentir dor de parto. Eita. E aí se completa a plenitude de que a terra ia ser o quê? Povoada. Aleluias. E a graça do Senhor é tão grande que desde lá do adâmico tem um projeto de Jesus, já é pronto, porque Jesus estava lá. Ele fez todas as coisas. Ele fez também o céu e a terra. Ele fez sim com Cristo. Porque Deus diz: Pai, Filho e Espírito Santo somos um, mas somos indiferentes. Eita Deus, é complexo, mas hoje Deus não vai nem falar sobre isso. Aleluias. Mas para dizer que Jesus estava lá e fez os seres angélicos antes, significa que o plano do Senhor todo o tempo é o amor pelo Deus que Ele criou, que Ele é o autor dessa grande moldagem que é eu e você. Então tem plano para você sim que não conhece Jesus, está vindo aqui pela primeira vez hoje conhecendo o canal. Está conhecendo o canal que é de Jesus Cristo. E Jesus aqui foi e teve uma resposta bem à altura de que estava fazendo. Aqui disse que naquela ocasião alguns homens procurou Jesus para falar o que estava fazendo Pilatos com o sangue daqueles. Isso significa que era esse grupo que entrou em confronto contra o sistema, e os próprios soldados, a mando do governo, é claro, foi lá e capturou esses revolucionários que estavam fazendo todo aquele procedimento de não pagar os impostos, de fazer realmente barulho, que o que eles queriam era agradar a Deus, mas se agrado de Deus fazia barulho. Oi, Deus está falando para mim, para você hoje, é com poder. O ato que você pensa que está fazendo de falar com o nome de Deus para alguém que ainda não quer totalmente aberto ao arrependimento, você vai fazer mais barulho do que fazer uma boa ação de evangelizar. Então tenha consciência, traga para você o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Me dirige o dia inteiro para que não possa desperdiçar o que o Senhor lançou para a minha vida e lançar que outros ainda não estão preparados para ouvir a tua palavra. Que possa falar a tua palavra, mas a palavra não pode ser com insistência. Para essa assistência não virar barulho, varendo barulho e a algazarra de Satanás, que aí está doido para esse prato. Eita Jesus. E Deus conosco foi ainda mais. Que aquela posição daqueles homens
Não significa que estavam sendo mais pecadores que os outros, porque ocorreu essa desgraça. E aí pegaram o sangue deles, ainda misturaram os seus próprios sacrifícios, e ali junto a Pilatos. Ele disse, não, tipo assim, olha, não venha me trazer notícia dos seus julgamentos, não. Porque se você olhar para dentro de você, se arrependa para que algo pior também não seja para com suas vidas, que também será morte. Eita, Jesus. Essa morte pode ser morte de espírito, pode ser morte. Porque aqui dá a entender que Deus, a gente não sabe nossos dias. E ainda mais, ele disse assim, apontar o erro do outro, né? Julgar a vida do outro, dizer que o outro aconteceu algo porque você está dentro da palavra, se acha que está acima do bem e do mal porque conhece a palavra e vê umas intercorrências com um outro que ainda não é teu irmão, é criatura, né? E você apontando que recebeu tal castigo do céu, que seja uma calamidade, seja um acidente, foi coisa do céu, de castigo do céu, você está enganado, porque Jesus disse isso. Você pode estar enganado, porque no grande dia é Deus que vai fazer o julgamento de que situação aquele ou aquela pessoa vai estar. E isso me traz para mim algumas situações que faz, o Espírito Santo na hora traz lembrança. Ô irmãos, se não tratar aqui, como é que eu posso levar aí? Então quando a palavra vem para mim, eu entregará a vocês, é que primeiro Deus vem com a espada. E a espada tem 2 gumes. Já pegou tuas espadas? As minhas estão aqui abertas, aleluia, as 3 hoje. E essa espada, quando corta, ela aprofunda nos mais profundos órgãos e vai até lá. E te traz a lembrança de que algumas posturas, de algumas falas, né, porque você conhece a palavra do Senhor, que você tem a condição de apontar, dizer, oi, aquele ganhou um castigo porque fez isso ou tal coisa. Não. Quantos desses escândalos a gente já viu por alguns momentos acontecer aqui no Brasil, apontando A, B, C, D, e até dentro, aleluias, da própria congregação, do próprio o lugar onde chama de púlpito, apontando o erro de um, apontando o erro de outro, se colocando na condição que está levando a palavra do evangelho. Deus diz, olha, esse tipo de evangelho é mais barulho do que o evangelho. E onde tem barulho, tem bagunça, não tem Jesus. E não tendo Jesus, a atuação do Espírito Santo não consegue alcançar a sua vida nem a minha. Eita Deus, e Deus está falando. E naquele momento Deus foi lá e ele lançou a pergunta no coração deles que estava julgando. E ele disse, ainda tem mais. Por que vocês acham que ocorrido, eles são mais pecadores, aqueles que morreram naquela grande tragédia no tanque de Siloé, onde a torre desabou sobre esses 18 homens? É ele que diz, eu também lhe digo, que não. Que os pecados, não significa que os pecados deles foram culpados, foram maiores. E por isso ocorreu esse acidente da torre desabar. Então, nós temos que ter cuidado. E Deus nos chamou com toda a categoria. Ele fez 2 perguntas. Trouxe para Jesus especialista, é um verdadeiro CEO, há 2.000 anos atrás. É um CEO da atualidade, é um CEO do céu. Então você pega esse conselho para administrar sua empresa, para administrar sua vida, administrar sua família, administrar sua saúde, colocando ela em eixo, em disciplina, que tem exercícios para fazer. Tem atividade física. Oi, como foi que Deus trouxe essa palavra? Não sei, mas quando ele traz, ele não é filho do homem para que imita e nem volte atrás na palavra que ele leva através da boca de um profeta. Então, administrar com gerenciamento sua vida é uma obrigação sua. E aí, mas você chama o Espírito Santo para que essa tarefa seja uma tarefa ali resignada, resiliente, persistente na fé, para que o Satanás não venha roubar, matar nem destruir quando você dar a brecha. Mas hoje eu e você estamos debaixo da invocação de Cristo, que no lugar quando a gente aponta lá tem 4 em direção a você. Então hoje não se coloque em condição melhor não, porque Deus nos desafia com perguntas, e essas perguntas adentram lá dentro dos nossos órgãos e faz a gente reflexionar sobre nossos atos, pensamentos e atitudes. E sim, porque tem até aqueles que ainda não foi alcançado por Jesus. Essas vidas já estão sendo trabalhadas. Perceba, quando aqueles são arredios, não quer ouvir a palavra do Senhor, ou que diz assim, que está com resistência, diz, eu não vou para esse lugar, porque acontecem os piores momentos, as piores coisas dentro dessas igrejas, os escândalos dessas igrejas, eles até podem apontar, porque não conhecem a palavra do Senhor.
Mas eu e você conhecemos. Mas você lança a palavra, com hoje você sendo um evangelista, levando essa palavra com a setinha, compartilhando. E o que vai realizar o restante no coração dessa semente lançada é o Espírito Santo. Então Jesus trouxe um confronto. Aqui estava na terra, não estava o Espírito Santo, estava o Jesus em pessoa. Confrontou com duas perguntas. Oi, vem me trazer notícia, vem me trazer relato, vem me trazer a grande relação da rádio corredor. Eita glória, Deus está falando. Tem rádio corredor nas empresas, irmãos. Eu sei porque eu, quando estava atuando em CLT, o que mais tinha. E algumas delas, quando a gente já tem entendimento do Senhor, a gente nem participa mais dessas rádios corredores. Eu achava horrenda, mas eu ligava, ou me ligava para mim para dizer, olha, a rádio corredor já está aí, ó, falando besteira. Mas só pelo fato de dizer que estava fazendo isso, também estava fazendo a mesma coisa. Só que não estava com uma desculpa que não estava fazendo o mal, mas estava lançando também a rádio corredor. E Deus está falando comigo hoje aqui, para entregar essa palavra para você. Eu não sei onde você trabalha, onde é um pátio de uma indústria. Não sei se é um pátio de uma indústria de automóveis, de têxtil. Seja na sua oficina, dos seus autos, que seja de motocicleta, seja oficina de carros. Deus está falando. Eu não sei onde é o seu trabalho, mas Deus está mandando te dizer onde é a corporação comercial de alto consumo. Eu não sei, mas Deus está falando que dessa rádio corredor parta 1000, porque o Satanás só quer roubar um momento de uma brecha para que possa Deus não ouvir tuas orações. Amém? Jesus finalizou essa palavra dizendo que conheci todas as coisas que coopera para o bem, está na palavra da espada. Que o céu sabe a vida de cada um e quando e como e que dia vai prestar conta. Mas não significa que você vê uma tragédia acontecendo do outro. Oi, Deus está falando com tanto poder isso. Você não tem o direito de apontar para identificar se é castigo do céu ou não, porque o próprio Jesus disse que não era. Será? Não, não é. Este não tem mais pecadores do que os outros, porque foi incorrido o sangue dele misturado em sacrifício quando foram mortos. E não tampouco aquele acidente. Oi, Deus está falando. Não apontemos nem julguemos, só porque está na condição de que conhece o Evangelho. Hoje Jesus nos confrontou, nos ensinou algo grandioso, que a transformação, a renúncia, o modo de viver com posturas inadequadas, sendo restabelecida de um novo ponto de vista do Evangelho, faz com que eu e você não tem mais lugar para apontar o erro de ninguém. Porque a gente vai entender que quando a gente, se humanamente na carne, aponta com o dedo, tem 3, 4 virado para você. Então que hoje nós podemos arrepender-se das más práticas, dos maus pensamentos, que você não vai convencer ninguém com barulho. Você lança a palavra, se não foi aceita, Jesus disse, pega as sandálias, sacode elas e volta pro caminho e vai para outro lugar. Você, vai lá e sai daquele território. Parte a 1000 e vai para outra região, na qual eu lhes direi aonde é que tem que ires. E aí você vai entender que Jesus, o ide de Jesus, ele confronta. Pegajoso, dói, porque vai lá nas entranhas e diz, olha, é renúncia, posturas mudadas e transformação. Esse é o evangelho de serem convertidos. E dá trabalho um pouquinho, mas as bonanças que Deus nos entrega é muito maior. E os milagres que Ele entrega à sua vida. E debaixo da sua casa está guardado o reino do céu, que Ele envia anjos para estar lá. Que você é o projeto vivo para alcançar toda a casa sendo salva, como está na palavra. Amém? Graças a Deus que o Senhor nosso Jesus Cristo nos coloca na porta estreita. Ela não é fácil. Ela faz que faça transformações e mudanças e saia da zona de conforto para ir para uma zona de movimento. E quando há um movimento, Jesus faz a glória dele ser. Nessa casa que você está hoje, a segunda vai ser maior. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra para você hoje. Essa casa, pode ser a sua casa, a habitação do seu coração, ela vai expandir, vai ser maior do que a primeira. Eu não sei se Deus está entregando uma casa física, mas Deus está dizendo, vou fazer grandes coisas, porque você tomou uma decisão. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.